Olá galera, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre o decreto 9739 do dia 28 de março de 2019. É um decreto quentinho, saindo do forno. É um decreto do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Nome este que você vai falar, você vai escutar muito. E falar demais. Hoje só vai dar ele, tá bom? Na verdade, a gente vai aqui fazer um 10 Years Challenge. Né, Lu? É o 10 Years Challenge Do decreto do concurso. do ministro da Economia, tá? A gente vai te explicar por quê. Fica aí na curiosidade. Antes disso, a gente quer fazer aqui uma retrospectiva em relação a uma fala do ministro recente numa palestra da FGV no dia 15/3. O ministro soltou uma frase aí em relação à possível suspensão de concursos públicos, a possibilidade de diminuição de concursos públicos. Aí eu recebi várias mensagens falando, nossa, vai ter concurso público, o que eu faço? Eu paro, eu vou ter que procurar agora emprego nos classificados, não vou estudar mais, e aí? Será que só vai existir iniciativa privada no Brasil? Não. Não, né, gente? Calma, galera. Vamos saber filtrar isso aí, tá? Vamos saber contextualizar as informações que a gente recebe. E vamos ter um pouco de senso crítico. Cada informação, notícia que você recebe, por exemplo, esse negócio da OAB. Gente, fake news, não vai existir mais o exame de ordem. Existe um projeto de lei em relação ao exame da OAB, mas teve um fake news aí essa semana que rolou em relação a um decreto com a possibilidade de extinção do exame de ordem. Calma, peraí, não é assim. Tava mais pra pegadinha de 1º de abril do que fake news. Qual foi a fala do Paulo Guedes nessa palestra da FGV? Cerca de 40% a 50% do funcionalismo público federal irá se aposentar nos próximos anos e a ideia é não contratar pessoas para repor. Vamos investir na digitalização. Lu, o que é digitalização? Significa que a gente vai agora digitalizar ou escanear tudo. Ao meu ver, digitalizar e escanear, mas eu acho que não é isso que o Paulo Guedes quis dizer. Bom, embora todavia, contudo, ele não tenha utilizado, acho que a expressão mais adequada, porque digitalizar significa pegar a imagem e transformar em dados. Isso. Tá? Nós utilizarmos a imagem e transformarmos em dados, tecnicamente falando. Então, aquela sua fotinha de 1900 e bolinha, para colocar no computador, ela é digitalizada. Seria o scanner, vamos dizer assim. Isso é digitalização. Mas aqui, o que ele quis dizer, na verdade, ao invés de digitalização, seria informatização, que é transformar mecanismos que são feitos manualmente, passados para o computador, em sistemas computadorizados ou, de repente, voltados para a tecnologia. Como, por exemplo, a questão do ISS, né, Lu, que a gente estava conversando. Isso, por exemplo, aqui no município da capital de São Paulo, o ISS, se você precisa parcelar a sua dívida de execução fiscal, você pode entrar no site da prefeitura e fazer esse parcelamento sem precisar ir à prefeitura, sem pegar filas e filas, enfim. Isso é uma tendência mundial dentro da iniciativa privada. Isso já é uma tendência comum dentro do próprio funcionalismo público, tá? O que o Estado quer é priorizar isso para evitar contratações. No entanto, nós sabemos que há algumas funções, alguns cargos que não podem ser substituídos por isso. E até mesmo, por exemplo, o INSS, até o fim do ano, estima-se que serão 11 mil aposentadorias só até o fim do ano. Você acha que 11 mil aposentadorias vão ser substituídas por computadores? Por sistemas de computação? Existe todo um mecanismo para... É um ciclo, gente. Exato. É um mecanismo. Existem coisas para serem feitas, por exemplo, um grande servidor
e tudo mais. Não é assim. E você tem que ter curso para profissionalizar o uso. Não é também de um dia para o outro. Sim. Tanto a implantação de sistemas de informatização, quanto também para os concursos públicos, treinamento desse pessoal, a implantação de outros projetos, outros planejamentos. Então, calma, vamos ver Atualizações. fatos também, né, Lu? A gente Uma precisa coisa, ver isso. algo mais palpável para você que não conhece a questão do parcelamento, é só você pensar na Receita Federal. A Receita Federal, todo ano você tem que declarar o imposto de renda, para quem está na tabela lá da alíquota. Você declara, você não tem que ir à Receita Federal. Só que por trás disso, existem milhares de funcionários públicos trabalhando sobre isso. O serviço do servidor ali, o servidor ele não é completamente substituível. Existe um trabalho intelectual, assim como no judiciário, né, embora não seja o caso do decreto, e a gente vai explicar a que Sim. realmente o decreto se aplica, tá? Não se aplica ao judiciário nem ao legislativo. Existe todo um corpo atrás de seres humanos que não são substituíveis. Nunca nenhuma máquina vai ser tão complexa e tão perfeita quanto o ser humano. Então sempre pensem nisso, tá? Por exemplo, uma coisa assim simples, mas acho que você vai entender um pouquinho melhor. Os cobradores de ônibus, eles deixaram de existir depois que surgiu o bilhete único? Não. Não. Entendeu? Apesar de você chegar, Você colocar pode ter uma diminuição. Sim. Acho que esse é um paralelo interessante para fazer com que as pessoas entendam. Isso. Se você tá em Minas, cara, não é o cobrador, é o trocador. Entendeu? É que aqui eles falam cobrador. Lá em Minas a gente fala que é trocador. Lá no Acre é cobrador também, gente. Antes que alguém saiba, eu sou do Acre, então... Eu sou de Minas, aqui a gente tem uma interação. Mas vivemos em São Paulo, que acolheu a gente muito bem. Gente, então a gente queria fazer essa introdução porque a gente viu muita gente fazendo essa relação. Não vai ter mais concurso público. Peraí, aí logo uma semana depois, 2 semanas depois, né? Porque essa fala foi no dia 15, Sim. No dia 28 já veio esse decreto. Poxa, não vai ter mais concurso público. Calma. O mês de março tinha que acabar com chave de ouro, gente. É só a gente ver os fatos. Vamos observar os fatos. Quantos concursos nós vamos ter aí? Por exemplo, você sabia, Lu, que a PRF já tem pedido para um novo concurso? Eu fiquei sabendo disso. Porque a gente tá agora até, a gente teve o resultado, né, do exame físico da PRF. É um concurso que já está em andamento, mas a gente tem um déficit de 8 mil. Eu só espero que esse próximo concurso da PRF não dê nenhum problema, né? Eu também espero que esse da PRF, a galera faz direitinho, vamos fazer um negócio certinho. Eu sei que existe um déficit, mas vamos fazer um edital respeitando também o concurseiro que está ali se preparando. É verdade. Né? Então, existe um pedido para a PRF, porque também tem esse déficit de cerca de 8 mil policiais, então a gente deve ter aí no segundo semestre, provavelmente, um outro concurso da PRF. Se você estava se preparando para esse, parou de estudar, fica atento aí, porque provavelmente vai vir outro Na também. verdade, você não tem nem que parar de estudar. Você tem que continuar. Concurso público é algo que é contínuo, até a sua aprovação. Às vezes você mudou de foco, pode ter ido para um outro concurso, né? Tem muita polícia civil vindo aí, de repente, mas a PRF provavelmente vem aí no segundo semestre. Isso são dados de uma entrevista que foi dada à Globo News há mais ou menos uns 10 dias. Tá bom? Então vamos aguardar aí provavelmente um outro concurso da PRF. Se encaixa 15 de março, 25, 28, gente, em menos de um mês tudo isso está acontecendo. E esse decreto também, o que a gente pode ver desse decreto, até mesmo em alguns incisos, ele dá poderes para o ministro da Justiça e da Segurança Pública para a possibilidade de abrir um concurso público
tanto para a PF, né, porque o objetivo aqui é o fortalecimento da segurança pública, Sim, então sim. há possibilidade aqui, então a gente entende entre linhas que existe a possibilidade no segundo semestre ou mais para frente de termos aí regularmente concursos para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, então um reforço aí, né, nesse âmbito. Né? Que é o objetivo do governo. É uma das propostas que o governo sempre disse que ia prezar prezar. e tudo mais. Né? Bom, bora lá para a análise do 10 Years Challenge. Por que a gente falou isso? Agora explica. Vamos explicar. Por quê? A gente não está doido. Não. Nem divagando. O que acontece? Esse decreto, que foi publicado dia 28 de março de 2019, ele revoga um decreto que é de 2009, que é o decreto 6944, que era o que trazia as regras dos concursos públicos em âmbito do Poder Executivo Federal. Agora, por que nós estamos falando do Poder Executivo Federal? Porque é a única coisa que o doutor aqui pode mandar, gente. Ele só pode mandar nisso. A abrangência desse decreto só pode tratar de administração pública federal direta, autárquica e fundacional, pura e simplesmente. Gente, não pode esquecer do princípio da separação de poderes. Ele não pode tratar nem do judiciário, nem do legislativo. Não pode tratar aqui. Acho que é melhor talvez a gente falar primeiro o que abrange para depois a gente excluir, né, Lu? O que vai abranger aqui? Ministérios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, Receita Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, esse em relação à administração direta, né? Uhum. INSS, DENIT, agências reguladoras, Universidades federais, né? A UNB, por exemplo, são todas essas que estão, aqui eu dei exemplo, né, de algumas delas, de autarquias, fundações e alguns órgãos aqui da administração direta que estão contemplados por esse decreto, né? Sim. Agora, o que é que não tem nada a ver com esse decreto? Que não se aplica esse decreto. Todo o resto. O resto. Ou seja, legislativo, judiciário. Quando eu falo legislativo, eu falo também dos tribunais de conta. Tribunal de conta não entra nisso aqui, tá? Não se esqueçam disso. Em relação também às empresas públicas, às sociedades de economia mista, né? Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, não entram aqui, tá? Então fique tranquilo, gente. Vamos. Quem está estudando para concursos do âmbito estadual, municipal, primeiro, esquece isso aqui. Segundo, legislativo e judiciário, esquece isso aqui. Meu amigo, você está estudando para o MP, se você está estudando para magistratura, isso aqui não tem nada a ver para você, tá? Tribunais do Trabalho, TSE, nada disso vai envolver, gente. Então, isso aqui se aplica para o Poder Executivo Federal, tá? O Paulo Guedes, ele manda aqui. Ele pode falar disso aqui. E isso também vale quando a gente fala lá em relação a suspender possivelmente ou travar um pouco a possibilidade de concursos públicos. Ele só pode travar isso aqui. exatamente. Ele não vai travar nada em relação a judiciário, legislativo, nada disso. Informatizar Porque não também. compete a ele. Se ele quiser informatizar, ele só pode informatizar aquilo que é da competência dele. Ele não pode mexer com os não outros compete poderes. a ele, então ele não vai Porque mexer. senão a briga é boa. A briga é boa. Não mexe. Ele só mexe. Na Ele só verdade- mexe no galinheiro dele, entendeu?
Na verdade, não tem nem briga, gente, porque isso está na Constituição. A separação dos poderes, ela não pode... uma pessoa, o Bolsonaro não pode cuidar das coisas do Dória, que não pode cuidar das coisas do prefeito de São cada Paulo. um no seu quadrado, entendeu? Exatamente. É isso aí, cada um no seu quadrado e pronto. Gente, vamos ao que interessa, vamos ver esse decreto aí? Vamos lá. Ó, a gente não vai fazer a análise de todos os artigos, a gente fez tudo aqui bem mastigadinho, os artigos mais importantes. Isso aqui é amor, viu? É amor por vocês, entendeu? Porque esse decreto novo são 49 artigos. E a gente sintetizou, né, Lu? Lemos ali os mais importantes e o outro eram 20 e poucos artigos, embora praticamente todo o texto esteja baseado no anterior, né? Bom, vamos lá? Os principais artigos aqui, o teor realmente, o objetivo, a ideia desse decreto é o fortalecimento da capacidade institucional. Bom, o artigo 2º, parágrafo 2º, ele determina que o fortalecimento da capacidade institucional será alcançado por meio de... Esse artigo, ele traça 6 incisos, e principalmente os 3 primeiros, que são os que nós vamos ler aqui para vocês, eles têm consequências lá na frente em relação aos pedidos, os prazos de apresentação de proposta para concurso público, né, Lu, que são bem importantes aí. A gente vai ler esses 3 e depois vocês vão entender o porquê, tá? Da criação e da transformação de cargos e funções ou de sua extinção quando vagos, da criação, da reorganização e da extinção de órgãos e entidades, da realização de concursos públicos e de provimento de cargos públicos. Bom, esses são os 3 principais incisos desse artigo 2º, parágrafo 2º. Bem, no artigo 3º, ele fala que a tramitação das propostas que tratam dessas matérias que a gente leu, né, anteriormente, elas vão ser encaminhadas a quem mesmo, Lu? A quem? Quem? Vão ser encaminhadas a quem? A quem? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Você vai escutar isso. Você vai escutar muito Paulo Guedes. Até o final do vídeo. Quando couber, serão encaminhadas à apreciação da Casa Civil da Presidência da República, tá? E aí, nessas propostas, elas têm que ter a justificativa da proposta, caracterizando a necessidade do fortalecimento. Quando ele fala fortalecimento, é o aumento do efetivo, o aumento de cargos, né? Sim. A identificação sucinta dos macroprocessos, dos produtos e dos serviços prestados pelos órgãos e pelas entidades, os resultados a serem alcançados com fortalecimento institucional. Novamente aqui você vê o objetivo do decreto, que é o fortalecimento institucional. De novo ele fala sobre isso. Parágrafo único. O Ministério da Economia analisará as propostas com base nas diretrizes do artigo 2º, emitirá parecer sobre sua adequação técnica e orçamentária e proporá ou adotará os ajustes e as medidas que forem necessários à sua implementação ou ao seu prosseguimento. Então pode ser que ele devolva, peça para fazer alguma adaptação. Isso tá me deixando um cheirinho. Você sabe, tá sentindo esse cheiro? Tô. De cheiro de quê? Discricionariedade. Gente, muitos dos artigos que estão aqui são extremamente discricionários. Embora você tenha que ser justificado, óbvio, isso aí, afinal são atos administrativos, tem discricionariedade. Tem discricionariedade. Bom, prazo de apresentação das propostas. Jesus Esse artigo 4º é importantíssimo. Eu tô sentindo aqui o Charlie Chaplin no filme ali, todo mundo tem que fazer tudo certinho, porque senão, se perder o prazo, já é Elvis. Veja comigo como é importante.
Pera, que rufam os tambores. Este artigo, ele diz o seguinte: as propostas que tratem das matérias previstas nos incisos 1, 2, 3 do parágrafo 2º do artigo 2º e que acarretarem aumento de despesas serão apresentadas pelo órgão ou pela entidade ao Ministério da Economia até 31 de maio de cada ano, com vistas à sua compatibilização com o projeto de lei orçamentária anual para o exercício subsequente. Gente, esse aqui é um deadline, ou seja, isso aqui é a data final, entendeu? É o prazo final que o órgão tem para apresentar a proposta para o concurso público. Só uma coisa, eu já tô até vendo concurseiro anotar lá no calendáriozinho 31 de maio, desculpa. Vou lá no calendário, na instituição, já mandou? E aí? Peraí, eu só quero saber um negocinho aqui. Quando é que isso aqui entra em vigor, esse decreto? 1º de junho. Então, isso significa que as entidades, os órgãos, têm que mandar esses pedidos agora que nós temos para o 2º semestre, INSS, esse da PRF, esses todos têm que ser enviados até 31 de maio agora. Até 31 de maio agora, porque senão só entram para o próximo. Entendeu? Esse plano aqui é um plano anual. Hashtag corre cambada. Então, meu amigo, eu só sei que deve estar todo mundo lá, ó, trabalhando dia e noite para poder fazer relatóriozinho para titio Paulo Guedes aprovar. E eu não sei não, viu? Porque os primeiros... Nossa, eu devo estar... Os primeiros vão ralar, porque vão ser... Coitado do Paulo Guedes para ler tudo aquilo. Mas a gente vai ver que ele tem um coleguinha ajudando, aquele coleguinha que a gente vai falar mais pra frente. Nós vamos falar. E aqui não é Simone Simaria, não. Ele vai ter o coleguinha dele também. É, vai ter coleguinha mais pra frente pra ajudar ele, porque não dá conta. Chora não, coleguinha. É muita coisa pro coleguinha fazer, não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, isso aí é importante, porque vocês vão se programar e saber quando vai ter concurso ou quando não vai ter concurso, tá bom? É só para vocês saberem que é um deadline dia 31 de maio a cada ano. Lembrando que também, assim, isso vai facilitar a sua vida, mas a gente também vai facilitar avisando para vocês quando os concursos saírem, tá bom? A gente vai contando por aí. Vamos lá. Artigo 6º. O pedido de autorização de concurso, né, Lu? Esse artigo 6º, ele trata do perfil necessário dos candidatos, a descrição do processo de trabalho, o perfil do candidato. Gente, isso é óbvio, todo concurso tem que ter isso, né? Ele vai traçar o perfil psicológico, qual que são as habilidades, a descrição daquela tarefa, né? Quais são as tarefas que a pessoa vai desempenhar exercendo aquele cargo. Eu vejo um artigo desse, eu lembro de uma brincadeira. Gente, o que vai ter de candidato de olho junto, saindo fora, é brincadeira. A base de dados cadastral tem que estar sempre atualizada com o número de vaga disponível de cada cargo. A evolução do quadro de pessoal dos últimos 5 anos, é aí que eu falei aquela questão estatística, porque isso é interessante, tá? Isso é bom para que o governo tenha um controle. Acho que isso também está muito ligado à lei de informação. Você vê aqui um paralelo do decreto em relação à lei de informação, né? Sim. O quantitativo de servidores ou empregados cedidos e o número de sessões realizadas nos últimos 5 anos. Isso é importante saber. Qual foi o funcionário cedido e o motivo pelo qual esse funcionário foi cedido, né? Sim. As descrições e os resultados dos principais indicadores estratégicos do órgão. Gente, isso aqui é próprio da iniciativa privada. Só foi agregado aqui, né? Você tem que entender que o decreto não é um bicho de 7 cabeças, gente.
É só você entender a iniciativa privada e tudo mais, você entender o que a proposta do governo e ver o que o decreto é exatamente aquilo que eles querem. Então, o objetivo aqui é a eficiência. Exatamente. Né, que é um dos princípios da administração pública tido na Constituição. O inciso, por exemplo, 7 e até o inciso 11, ele tem por fim medir a aderência em relação aos projetos do governo relacionada à informatização, à adoção dos sistemas de processo eletrônico. Então, todos esses incisos, ele trata de alguns planos que o próprio governo tem para ver se o órgão está aderindo ou não a esses planos. É uma maneira de medir, se controlar para ver se o órgão está aderindo ou não. Entendeu? Aqui tem um inciso interessante. O inciso 12, ele fala o seguinte: a quantidade de níveis hierárquicos e o quantitativo de profissionais por unidade administrativa em comparação com as orientações do órgão central, do CIORG, para elaboração de estruturas organizacionais. Aqui é que o número pesa. Só um adendo que a gente queria fazer aqui, para efeitos até de notícia mesmo, de comunicado a vocês, até junho, julho, 21 mil cargos, funções e gratificações vão ser extintos. Isso se já não foram, muitos já foram, né? Mas eles deram um prazo até junho. E quando que começa o decreto? Quando começa a entrar em vigor? 1º de junho. Bom, essa aqui é interessante. Polêmica. Essa aqui é interessante. Eu fico até arrepiada quando eu escuto essa palavra, mas vai. Calma. A verdade é que assim, isso aqui já acontecia, mas o ano passado foi, vamos dizer, regulamentada realmente, eu vou né? me abandonar. O inciso 14, ele fala, na verdade, do decreto de terceirização. Vamos lá. Demonstração de que os serviços que justificam a realização do concurso público não podem ser prestados por meio da execução indireta de que trata o decreto 9.507 de 21 de setembro de 2018. Esse decreto que está falando aqui é o decreto da terceirização. Ele fala aqui no início do decreto as vedações. Eu acho que o principal aqui que a gente precisa entender é que já existia isso, serviço de limpeza, de segurança, mas ele deu uma abrangência um pouquinho maior, mas aqui ele diz que não pode para cargos que envolvam tomada de decisão, posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão, e aí ele faz uma divisão em relação à administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e ele também faz um adendo em relação às empresas públicas e sociedade de economia mista, que também são controladas pela União, tá? Então, primeiro depois ele também faz eles querem a terceirização. Depois, se não for possível, aí sim é que eles veem a possibilidade de concurso público. É verdade. Né? Calma. Eu vou tentar me acalmar. Então, além da administração pública federal, das empresas públicas, ele também faz uma vedação de caráter geral que a gente vai explicando posteriormente. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar do artigo 27. Os outros artigos que se seguem, ele trata da organização desses órgãos que ele cria, de sistema de controle, a possibilidade de você incluir as vagas e você visualizar as vagas, o déficit de vagas, enfim, isso não nos interessa, a gente vai aqui fazer uma análise mais enxuta, tá bom? Até porque a gente está aqui para mastigar para você não ficar lendo e tudo mais, a gente já está aqui ajudando você, rapaz, a gente aqui passa, entendeu? Autorização de concurso público. O artigo 27, ele fala que essa competência ela é delegada para o ministro Paulo Guedes. Pois é. Só que o Paulo Guedes, ele pode subdelegar para
o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que hoje em dia é o Paulo Webel, é um gaúcho, advogado tributário, especializado em direito tributário, Sim. financeiro e econômico, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. É ele quem cuida, então vamos orar para ele. Pedir... Eu acho que esse artigo 27, eu acho que é mais uma respiração pro Paulo Guedes. Porque não tem condição, gente. Não tem condição, ele só 24 horas para esse homem não é suficiente. Exatamente. Eu fico pensando, será que ele come? Será que ele tem família? Não sei. Porque de tanta atribuição que esse homem tem, o Ministério da Economia virou um super ministério. Sim. Então, realmente, precisa ele delegar um pouco essas funções, por isso tem essa previsão aqui nesse decreto, porque senão acabou que não vive, né? Portanto, oremos para o senhor Paulo Webel ficar iluminado na hora de assinar lá e falar, esse vai, concurso, vai. Então orem para ele, acendam uma vela para que ele esteja iluminado, viu? Só que o Paulo Webel, ele tem umas vedações também, porque o parágrafo 1º do artigo 27, ele... Vamos falar primeiro o que ele pode fazer? Vamos lá. O que acontece? Os incisos do artigo 27 diz primeiro o que ele pode fazer. Tá? Eu já tava colocando os bois... O carro na frente dos bois. O que ele pode fazer? Só flopado, gente. Vai acostumando aí. É que ela já quer dizer o que o caboclo não pode. Olha ela já querendo vetar o homem. Eu já quero. Esse povo precisa descansar, gente. Não tem feriado, não tem sábado e domingo, sei lá. Esse povo trabalhista, ele já quer dar feriado. Não, eu prezo pelo descanso, entendeu? Até pros ministros. Não, botar todo mundo pra trabalhar. O que ele pode autorizar? Autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, decidir sobre provimento de cargos e editar os atos os atos operacionais necessários para os fins de que trata este artigo. Ok, isso é o que o caboclo pode fazer. Agora diga lá o que ele não pode fazer. Ai, vou até respirar. Vamos lá, gente. Essa delegação que o Paulo Webel vai ter do ministro Paulo Guedes, ele não pode fazer em relação às carreiras de advogado da União, de procurador da Fazenda Nacional e de procurador federal, cujos atos serão realizados pelo advogado-geral da União. Olha aí a competência. Ele também não pode... ele não se aplica também em relação à carreira de diplomata, cujos atos serão realizados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, e também em relação à Polícia Federal, cujos atos serão realizados pelo Diretor-Geral da Polícia Federal. Então, sempre você tem que entender que não é tudo que a pessoa vai fazer, não é tudo que a pessoa pode mexer o pauzinho. Não é assim, posto Ipiranga também não. Não. Até porque eu tô quase achando que o Paulo Guedes é um posto Ipiranga, gente. Olha, o parágrafo 2º, ele trata de uma possibilidade de contratação de professor substituto para a instituição federal de ensino. Independe de autorização do Ministro do Estado da Economia o provimento de cargo de docente e a contratação de professor substituto em instituição federal de ensino, observado o limite autorizado para o quadro docente de cada uma e a necessidade de informar previamente o órgão central do CIPEC, conforme ato conjunto dos ministros de Estado da Economia e da Educação. Isso é um adendozinho, porque, na verdade, é uma exceção em relação às universidades. Agora, esse aí é importante, Lu. Parágrafo 3º. Ai, vamos lá. Lembra que ela falou da Polícia Federal? Vamos lá. Os concursos públicos para provimento de cargo e da carreira previsto no inciso 3º do parágrafo 1º serão realizados quando o número de vagas exceder a 5% dos respectivos cargos. Para tudo. 5%. Eu acho plausível.
É? Eu acho plausível. Eu acho plausível, porque a não ser que você tenha uma perspectiva de necessidade de cargos, aí sim, mas aí você vai justificar, ou realmente a necessidade desse 5%. Eu acho que realmente é plausível. E também por conta de inibir fraudes, né? Em concurso. Realmente é necessário. E a gente vai falar mais pra frente do cadastro de reserva, que é uma questão Outra coisa que polêmica. É uma questão polêmica. Com menor percentual de cargos vagos de acordo com a necessidade e a critério do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Gente! É o Moro. O que acontece? Morinho, gente! Existe a necessidade, como a gente falou, e um dos objetivos do governo é realmente fortalecimento na área de segurança pública. Então, aqui é realmente uma exceção, uma possibilidade de que o Moro entenda por bem convocar um concurso público. E a gente espera que isso aconteça em breve. A PF, fortalecimento das fronteiras, isso aqui já é um indicativo de que o governo está pensando nisso, de que existe essa possibilidade, tá? Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Aí você vai lá, lê tudo, vê isso aqui, lê Paulo Webel legal, Sérgio Moro legal, e agora, Ingrid? Pois é, aí é o seguinte... Ai, deixa eu me arrumar aqui. Se você fez direito, você sabe que isso acontece. Agora, se você não fez direito, meu amigo, vai se acostumando. Porque existe. No direito é assim, existe o sim, o não e o depende. O depende tá aqui. Boa. O parágrafo 4º diz o seguinte: nas hipóteses do parágrafo 1º e 3º, os atos dependerão de manifestação prévia do Ministro de Estado da Economia, permitida a delegação na forma do caput, que confirme a existência de disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas com provimento dos cargos públicos. Hashtag como assim, Bial? Lu, o negócio é o seguinte, eu não vou falar nada, eu só te digo o seguinte. Não tem o que falar, tá escrito aqui. O parágrafo 1º e o parágrafo 3º tratam do fato de que não se aplica, não cabe ao ministro da Economia a questão aqui de avaliar, Ou não seja, é? gente, achou A que o Paulo possibilidade. Guedes ia ter um descanso. Tipo, aqui o Paulo Guedes nem olha. Aí o parágrafo 4 fala, não, mas o Paulo Guedes não olha, mas depende da manifestação prévia. Ah, não, mas é em questão orçamentária. Bom, enfim. Vamos seguir com o artigo 28. Vamos, que o negócio... Nomeação de aprovados em concurso público. Well. Artigo 28. Isso aqui é interessante. Esse artigo 28 é interessante. Veja comigo. Eu tô com medo de ler. Durante o período de validade do concurso público, o ministro de Estado da Economia, que é quem? Paulo Guedes. Poderá autorizar, por enquanto, né? Porque ele andou dando umas declarações aí que ele não sabe, né? Se não der certa previdência e não quiser ele mais, ele pode pular fora. Eu auto me intitulo, né? Porque eu sou Luciana Guedes. Não, gente. Seu tio, ó, depois você liga pra ele lá, a gente tem informações privilegiadas, viu? A gente tem informações gente, Paulo Guedes, apesar Luciana Guedes, tio Paulo Guedes, precisando, a gente pode dar informações ele não pra é meu você. tio. Mas eu tenho um tio chamado Paulo Guedes, engraçado, né? Olha, mas não tem nada a ver. Não, hein? Sei não. Temos informações privilegiadas. Aguarde. Durante o período de validade do concurso público, o ministro de Estado da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o órgão solicitante instruirá seu pedido com a justificativa e a comprovação da efetiva necessidade do provimento adicional
observado no que couber o disposto no artigo 3º a 6º. Tô sentindo cheiro. Olha, o que acontece de discricionariedade? O cheirinho aqui. Existe. É claro que existe uma discricionariedade aqui, mas a gente não pode dizer que isso não existia no outro decreto, porque existia. No outro decreto, até existia numa porcentagem maior, que era de 50%. Aqui eles diminuíram para 25%. Claro, porque o objetivo aqui do decreto é reter. No entanto, algumas pessoas dizem que com essa redução, a possibilidade de que a gente tenha mais concursos, já que o negócio está mais engessado, é mais contido e só vai ter concurso se necessário, então é possível que a gente tenha mais concursos e não tenha um intervalo tão grande entre um concurso e o outro. Porque, por exemplo, o do INSS, que está para sair agora no segundo semestre, o último concurso foi em 2015. Prova em 2016. Bom, Jesus amado. Aí, meu amigo, você faz o seguinte, pega a sua velinha, entendeu? Acenda e reze. De preferência de 7º dia. Se possível até maior, viu, meu amigo? Será? Tem umas bem grandona assim, que você só vê em igreja, mas isso é outra coisa que a gente conversa depois. Tá difícil. Bom, esse artigo 28 tem essa questão e tem uma outra coisa também. O STF, ele entende que as vagas que são abertas, elas devem ser preenchidas, têm que ser nomeadas. Então, se a vaga está aberta, todas elas devem ser preenchidas. Você não pode abrir outro concurso enquanto aquilo tudo não tiver... Enquanto não tiver toda preenchida, tá bom? Isso aí é uma coisa importante também. Vamos lá, só rezando mesmo. Concurso público para formação de cadastro de reserva. Jesus Paz. Cadastro de reserva é uma polêmica. Ok. Eu sou contra o cadastro de reserva, mas isso daí sou eu mesmo. Artigo 29. Excepcionalmente, atendendo ao pedido do órgão ou da entidade que demonstre a impossibilidade de se determinar, no prazo de validade do concurso público, o quantitativo de vagas necessárias para pronto provimento. O ministro do Estado da Economia, quem é? O Guedes, poderá autorizar a realização de concurso público para a formação de cadastro de reserva para provimento futuro. Parágrafo 1º. A nomeação dos aprovados em cadastro de reserva é faculdade da Administração Pública Federal e depende de autorização de quem? O Guedes. Parágrafo 2º. O edital do concurso público de que trata o caput preverá a quantidade e limite de aprovações e a colocação a partir da qual o candidato será considerado automaticamente reprovado. Sinto o cheiro de novo. Discricionariedade. Na verdade, quem tem que autorizar o negócio todo? O Guedes. Gente, eu acho que... Gente, Eu tava lá fazendo nada, eu fazia um decreto só para autorizar as coisas. para falar a verdade, o negócio é o seguinte: cadastro de reserva, você passar numa vaga, passou em primeiro lugar dentro do cadastro de reserva, é mera expectativa de direito, tá? Exato. A gente vê aí muita gente, passei em primeiro, segundo, terceiro lugar do cadastro de reserva. Não significa que você vai ser nomeado, tá? Concurso público, passei, não sei... Você foi nomeado? Se você não foi nomeado... Filho, você não valeu ainda, continua estudando. Eu fico pensando naquelas vizinhas, É triste, naquela tiazinha no Natal, Ano Novo, que pergunta, mas você ainda não passou no concurso? Eu conheço uma menina que passou em primeiro lugar. Aí você vai ver... Cadastro de reserva. Cadastro de reserva é bem isso mesmo. Agora, a gente precisa falar, Lu, em relação à tabela do anexo 2, né? Essa tabelinha, ela é bem interessante, porque ela traz, são 2 colunas, sim. Ela traz lá a quantidade de vagas previstas, né, no edital, e aí a quantidade máxima de candidatos aprovados. E isso aqui é o que o STF já tratou, é constitucional, que é a cláusula de barreira. A gente em breve vai fazer um videozinho explicando o que é cláusula de barreira, mas só para você entender, essa cláusula de barreira, ela é uma norma do edital que ela prevê a eliminação do candidato, tá?
ainda que ele tenha uma nota mínima suficiente ali para passar, esse candidato ele não é classificado para as etapas seguintes, tá? Então, essa tabelinha, ela trata da cláusula de barreira, por exemplo. Apesar da cláusula de barreira ser polêmica, o STF entende que é constitucional. Vou só dar um exemplo aqui, essa tabelinha. Se você tem lá uma vaga nesse edital, você vai ter 5 candidatos classificados. 5 amiguinhos. Esses 5, por que 5? Mas, poxa, é uma vaga só. Porque desses 5, você pode ter um que foi morar fora, o outro que passou em outro concurso, O outro foi convidado para ser presidente de uma iniciativa privada. o outro, sei lá, não quer assumir naquela cidade, não quer morar naquela cidade, não sei. E aí você tem esse último, tá? Por isso é que tem 5. Eu só penso nas listas de faculdade. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta lista, né? É quase a mesma mecânica. A lógica é essa, tá bom? Então é por isso que a gente tem essa tabelinha aí. É uma tabelinha bem simples, depois você pode ver lá no decreto. A lógica é tranquila de entender, tá bom? Qual é a diferença do artigo 28 para o artigo 29? A diferença é que no artigo 28 a gente está falando de candidatos nomeados. Esses 25% eles se referem a candidatos nomeados. No artigo 29, esta é uma notícia que, para mim, eu acho que foi a melhor do edital. Para mim também. Eu acho que se eu tivesse que eleger essa daqui é o próximo que a gente vai falar daqui a pouco. A melhor é que essa pro aluno eu acho que foi a melhor. Porque a questão de programação, né? A outra é aquela do óbvio. Tá. Essa eu acho que pro aluno é melhor. A outra é que assim... facilita a nossa vida para ajudar vocês. É verdade. a outra é para casa. Mas não é para casa para vocês, é para casa para quem vai fazer o edital. Esse artigo 41, ele diz o seguinte, que entre a data de publicação do edital e a data da prova, da primeira prova, é preciso um lapso temporal de no mínimo 4 meses, cara. 4 meses. O que tem de banca aí que vai se lascar, gente? Cara, olha só. Você vai falar? Você vai falar banca? Vamos falar? Vamos. 1, 2, 3. CESP. CESP adora fazer isso. CESP adora fazer isso, né? Passou, sei lá, 30 dias, 60 dias, tá lá. Antes, o outro, já aconteceu até com menos tempo, né? O outro decreto, ele falava em 60 dias, mas que poderia ser prorrogado, diminuído o prazo, a redução do prazo, justificadamente. Embora esse aqui também possa ser reduzido o prazo, a regra é 4 meses. Por que é tão importante esses 4 meses? Porque às vezes, quando você está estudando, você passa a estudar de acordo com o edital passado, né? Sim, então, por exemplo, você estudou para a prova da PRF, você estudou com o edital passado da PRF, certo? Imagine que quando saiu o edital novo, surgiram várias matérias, como por exemplo, vou dar um exemplo porque agora é obrigatório, EPD. EPD é obrigatório, então você tem que se familiarizar com aquilo ali. Imagine, tem concursos, por exemplo, da Receita Federal, que entre um edital e outro, às vezes tem um lapso muito grande, como esse do INSS, não sei, pode ser que caia coisa nova. Sim. Tiveram 7 disciplinas novas. Teve alguns concursos do ano passado que o cursinho se preparou de um jeito, a disciplina e tudo mais. Quando teve que começar a procurar professor, gente. Teve que fazer reta final. Teve que lançar um curso novo. Exatamente. A gente viu muito cursinho tendo que fazer isso. Tô falando. A gente viu muita gente tendo que fazer isso. Porque teve que remanejar tudo, até reorganizar as horas-aula.
E os alunos ficam loucos, né? Aí você, ao invés de ter 60 vai cair dias... Isso, vai cair aquilo, vocês vão incluir isso daí, porque eu já comprei e não sei o quê. Ao invés de ter 60 dias, você vai ter 4 meses. Olha que isso é muito bom, porque você vai poder se preparar melhor. Isso é no mínimo 4 meses. Eu acho muito difícil que... a lei não proíbe que seja mais, viu? Até pode ser mais. Mas eu acho muito difícil que seja mais do que isso. Eu também acho, porque se for mais... 4 meses é razoável. Porque se for mais eu acho que ultrapassa, eu acho que vai ser flutuando. Eu acho, até porque você passa 4 meses, gente, mais do que isso, vamos dizer, 6 meses, você passa de um semestre para o outro. Né? Muita coisa muda. Até a PEC da Previdência pode ser aprovada nesse meio tempo. Eu duvido muito, mas pode ser, vai que. Façam suas apostas. O concurso do INSS vai vir antes da reforma da Previdência ou depois da reforma da Previdência? Eu acho que o concurso vem antes. Eu também. Eu tô começando a achar também. Acho. Escreve aí. Faça os seus comentários aí embaixo. Reforma da Previdência para mim virou utopia. Eu acho que vem antes. Ou distopia. Fica aí. Eu acho que o Papai Noel vem antes. Acho que até o Coelhinho da Páscoa do ano que vem antes. Entendeu? Oi, você vai comprar meu ovo de Páscoa, hein? Presta atenção. Oxe, rapaz, vou nada. Elementos essenciais do edital. Não lê essa aí, porque, olha, esse aí eu não vou contar, não. Eu fiquei feliz com esse. Eu fiquei feliz, eu confesso. Porque, assim, o que tem de edital que sai... É impressionante. Que a gente tem que ficar procurando agulha em palheira, é assim que fala? Eu sou do Acre, gente, demora um pouquinho para eu descobrir os ditados daqui. Os ditados daqui de São Paulo são diferentes, então até eu achar... Não é diferente não, é ela que é diferenciada. Para que é. Vamos lá. Elementos essenciais do edital. Deverão, não é poderão, pelo amor de Cristo. A identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou da entidade que o promove. Peraí, deixa eu só explicar o Telespec. Telespec, o óbvio às vezes precisa ser dito. Isso aqui, o artigo 42, a gente vai fazer assim, só uma pincelada. Mas isso aqui é uma cartilha. Que essa cartilha deveria ser aplicada em âmbito federal, estadual e municipal, para o judiciário, executivo, legislativo, gente, tudo! Vocês não têm ideia. A gente vê edital todo santo dia. Tem edital na praça que você não sabe qual é a remuneração, quando que vai ser a prova. Eu não tô falando de edital... meia boca de município pequeno, não. Eu tô falando de edital de órgão grande, tá? Órgão grande, vamos lá. Quantitativo de cargos. Cargos reservados às pessoas com deficiência. Como é que você me faz um edital que não tem a previsão para pessoas com deficiência? Como? O EPD tá aí, gente, para isso, né? Lei federal, por favor. Aí você tem que fazer retificação de edital. O mais engraçado foi a remuneração inicial. Eu já comentei aqui agorinha, mas, gente, saiu o edital, as inscrições são abertas, você não sabe a remuneração. Entendeu? Teve cursinho que botou uma coisa, teve outro cursinho que colocou outra coisa. Nós seguimos a tabela do cargo em si. Nós não vamos falar aqui. Vamos atrás da tabela para fazer a melhor informação possível para você, mas é o seguinte, fica a dúvida, cara. O aluno, quando ele imprime edital, se é que ele imprime, quando ele lê, né, ele olha duas coisas. Aliás, 3 coisas, nessa ordem. Primeira, remuneração, tá? Segunda, qual é o número de cargos. E a terceira, ele vê lá o que ele tem que estudar, né? O conteúdo programático. Como é que você me faz um edital que não tem remuneração? É a mesma coisa de você emitir um cheque sem o valor. Cheque em branco. Né? Pra cima de molar? Não, esse daqui eu achei sensacional. E esse aqui, eu comentei com a Ingrid hoje,
o valor da taxa de inscrição. Vocês acreditam? A Lu passou por isso. Eu tive que passar por... Eu tive que entrar e fazer a inscrição para eu saber, simular a inscrição, para eu poder saber qual era a taxa que eu tinha que pagar. Como é que eu ia avisar para vocês qual era a taxa se nem no edital... Gente, o edital falou... O edital simplesmente estava assim, saiu o edital para os cargos X. Eu não sabia onde fazer, com quem fazer, qual era a disciplina, qual era o valor da taxa. Eu tive que ir até o site da banca, que eu nunca vi na vida também a banca. Gente, e olha... Esse foi aquele que teve o horário de inscrição, né? O horário, todo dia tinha inscrição, só que o horário de inscrição no site era de 7 às 23 horas. Exato, isso mesmo. 7 às 23 horas. Ou seja, se você trabalha das 7 às 23, você só chega em casa meia-noite. Se você chegar em casa às 23h15 e quiser fazer a inscrição, não pode. Ou você acorda cedo e faz às 7, ou senão você vai ter que fazer um trabalho. E aí? E se no trabalho a internet... Em pleno século XXI, isso aí não cabe. Eu também... Gente, isso daí foi o cúmulo do cúmulo. Acontece, né? Mas eu acho que é uma precariedade de serviço. No Acre não tem essas coisas. Não tem. Não tem. Não tem. Eu nunca vi isso no Acre. Não, nem isso é verdade. Galera do Acre, segue a gente. Sigam-me os bons. Indicação das prováveis datas da realização da prova. Outra polêmica, hein, Ingrid? Eu quero fazer uma crítica muito séria em relação a isso. Eu devia ter... Cadê a venda? Eu vou fazer inscrição assim agora. Não, olha, eu acho um absurdo um edital ser publicado sem a data da prova. Edital famosão, edital que tá aí, gente. Não acho uma... Sabe por quê, gente? Vocês estão se preparando para um edital. E não é, um mês, não. Geralmente, a pessoa está se preparando há anos. Porque edital desse calibre, meu amigo, muito tempo de preparação. E aí um edital é emitido, tá prestes a acabar a inscrição. Sim. E no mínimo a pessoa qual tem que é a estudar data mais de da 3 prova? anos. Porque é o seguinte, vem gente de fora. Vem gente que às vezes vai prestar outros concursos, que tem compromisso, que tem que se preparar financeiramente, porque além da taxa de inscrição, que não é barata, tá? Não é barato, não. Que hoje em dia você tem concurso público, 200, 300 reais. Quanto que foi do TJ do Acre? 300 e alguma coisa. Cara, 300 e alguma coisa. Gente, com eu país nunca vi que uma salário taxa mínimo é 900 Eu nunca vi uma taxa de inscrição tão cara. Nunca. Não dá. Eu fiquei abismada. O camarada tem que pegar, às vezes pega... A passagem pro Acre é cara. Só pra você ter uma ideia, ontem foi 1º de abril, né? Foi a primeira vez que tinha voo direto ao Acre. Entendeu? São Paulo ao Acre. Então, assim, pra você ir pro Acre, aí você já tem que pagar um valor exorbitante de inscrição. Eu acho muita falta de respeito. Não tem muitos hotéis, porque a capital do estado do Acre, ela é uma capital pequena. E você tem que se programar, cara. Eu acho muita falta de respeito com o concurseiro, sabe? Eu acho que a banca, quando ela vai publicar um edital, ela tem que entender o nível da responsabilidade que ela tem ali. Pra mim, é inadmissível um negócio desse. Como eu já falei, inadmissível. Né? A pessoa não ela concordo. Se prepara mais de 3 anos, ela fica estudando mais de 3 anos. O que existe você tá lidando com um sonho, você tá lidando um investimento, né? Você tá lidando muitas vezes, sabe com o quê? Com famílias que se privam de muitas coisas em prol de sonhos. Entendeu? Você tá lidando com gente que às vezes vende o carro, larga o emprego, sabe? Deixa o filho às vezes de fazer uma atividade que faz para poder o pai pagar uma aula num cursinho, entendeu? E nós conhecemos professores, responsabilidade, juízes, tá? que sofreram tudo isso para chegar onde chegaram
o quanto que eles se privaram. Então, isso daí a gente conhece, né? A gente conhece tanto os alunos como os professores. Não, realmente isso aí é absurdo você ter que ter isso escrito. Um adendo, gente. O TJ do Acre, ele deu a data da prova certinho. Nós estamos dando um exemplo por conta da distância de chegar, fazer uma prova lá e tudo mais. Tá o acesso que não... Que realmente é difícil, mas não só a do Acre, mas outras. Gente que às vezes vai prestar no Rio Grande do Sul, mas que mora no Nordeste, ou ao contrário. Ou situação financeira, às vezes mora até perto, mas a situação financeira tá apertado, tá? O cara tá ali estudando. Às vezes tem gente tão preparada, mas que não pode ir, porque financeiramente está numa situação difícil. Até a suspensão do concurso do PRF foi por conta disso, tentar facilitar a vida dos concurseiros. O professor Gustavo Brígido, foi ele que ajuizou a ação, o objetivo dele era exatamente esse, que fosse facilitar a vida dos alunos mesmo, né? Foi muito bem pensado, apoiamos a ideia do professor Gustavo Brígido, foi muito válida. Um concurso federal, você só podia fazer em 2, 3 estados? Era isso? A gente tem que... É muita responsabilidade. Um edital, às vezes a gente acha que não tem tanta responsabilidade assim, mas tem sim, tá? Então fica aqui nosso registro também, porque a gente também é uma maneira de trazer a indignação do que a gente escuta, social, né? do que a gente escuta dos alunos para o canal, para, quem sabe, né, difundir isso aí, que chega ao ouvido de banca, de professores. Isso precisa ser falado. Outras coisas que deverão constar no edital seria critério de reprovação automática. Isso é importante. Disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e conhecimento do resultado do recurso. São coisas assim importantes. E é aquela coisa, a Ingrid já falou do ditado: o óbvio precisa ser dito, e eu digo outro: que a bunda não prejudica. Realmente. Presta atenção no que eu falei, hein? Essa cartilhinha, olha o que eu falei. Eu não falei besteira, não. Essa cartilhinha aqui realmente, eu acho que deveria ser enviada para vários. Eu só tô pensando no 31 de maio agora, hein, Ingrid? O que vai ter gente aqui que vai ter que rebolar para poder fazer isso aqui? Ixi, Maria. Ou se vai. Continuando, gente. Bora lá. O artigo 43, ele trata da validade dos concursos públicos. Gente, isso aqui não tem novidade. Por que não tem novidade? Porque repete a Constituição. Por que repete a Constituição? Porque não poderia ser diferente. Repete a Constituição, a Lei 8.112 também repete a Constituição, porque não poderia ser diferente. Eu vou ler aqui só para a gente reforçar. O concurso público terá validade máxima de 2 anos, contados da data de sua homologação. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado uma vez por igual período, caso haja previsão no edital do concurso público. 2 observações. Sem novidades. Primeira, homologação. Não tem prazo para homologação, tá? Seu concurso realmente ele vale quando tem homologação. E a homologação acontece quando, Lu? Em agosto. Agosto de Deus. Tá? Então, filho, fez o concurso, se a sua nota ali for boa, corrigiu não sei o que lá, você faz o quê? Você acende uma vela. Acende uma vela e reza. Reza com fé. Ai, gente, eu prefiro samba na reza vela. É melhor que você já reza a vela sambando já. Você já fica ali. Pode ser também. Ou então reza a vela, filho, e assim, estuda para outro concurso, entendeu? Porque é o que há. Só homologando aqui pra gente saber o que vai acontecer. Segunda observação é que essa prorrogação aqui, ela precisa estar prevista no edital, senão a gente não fala da hipótese de prorrogação, tá? Se não tiver previsto no edital, não tem nem o que se falar. Parece cláusula de arbitragem. Se não tá lá, não existe. Parágrafo 2º. A previsão a que se refere o parágrafo 1º depende de autorização do ministro... Quem? Não conheço esse cara, você sabe quem é? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Vai. Seu tio tá impossível. Ele não é meu tio. Parece aquele filme, Meu Nome Não é Johnny.
Mas ele é seu tipo, Paulo Guedes. Artigo 44. O ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, editará os atos complementares necessários à aplicação deste decreto e será o responsável por dirimir eventuais dúvidas. Ou seja, depois desse decreto pode vir outros tantos atos aí depois em relação a isso aqui, tá? Uhum. Artigo 45. Aplica-se às disposições do Decreto 6.944 de 2009 e os procedimentos complementares estabelecidos pelo Ministro de Estado da Economia, eu não vou falar mais quem é, aos concursos públicos autorizados até a data de entrada em vigor deste decreto. Pelo amor de Deus, presta atenção. Ó, gente, isso aqui, por exemplo, o concurso da PF, da PRF que já estão em andamento, continua a mesma coisa. Uhum. Só que... Parágrafo único. Na hipótese do caput, o órgão ou a entidade poderá optar pela aplicação das disposições desse decreto. Gente, peraí. Ó, presta atenção. Deixa eu respirar de novo. Depende de manifestação do órgão. Se o órgão não falou nada, é porque continua sob a vigência do decreto antigo. Como é que é? Como é que vocês falam aí? Challenger. 10 Years Challenge. Challenge. Esse povo chique que fala inglês. É em relação ao outro lá, ó. Decreto 6944. Sim. Agora, se realmente tiver alguma modificação, que eu acho muito difícil disso acontecer em relação a esses concursos que já estão em andamento, provavelmente você vai ver isso, esse comunicado, lá no andamento do seu concurso público, tá? Gente, não esqueçam de ver. Isso foi até uma observação que a Lu fez quando a gente estava vendo a pauta. Sim. Né, Lu? Que o concurseiro costuma não olhar depois que ele faz o concurso público. Tudo bem, nós vamos avisar para você quando sair um comunicado e tudo mais. Mas, cara, como que você vai fazer um concurso público ou um exame de ordem se você não vê os comunicados e tal? Porque assim, gente, sai o edital? Saiu. Mas pode ser retificado o edital. Pode acontecer o que aconteceu em alguns concursos públicos, acho que foi da AGU, que aumentaram as disciplinas, colocaram mais coisas para estudar. Retificação Se você não presta atenção nisso, como é que você vai fazer uma prova, gente? Se no dia você... pode usar a lei seca, aí sai um comunicado, não pode usar a lei seca. Aí você leva, você fica despreparado. Gente, você não pode fazer uma prova sem estar informado. É sempre bom olhar, principalmente antes de você fazer a prova, a prova objetiva, a prova escrita, você vai lá, dá uma olhada, vê o que aconteceu, depois os resultados, confere direto no gabarito oficial, lá na página da banca, olhar por ali. Tá? Porque... Experiência própria, gente. Já aconteceu isso comigo. Eu comi bola, eu não li uma parte do edital, eu achei que tinha que levar o vadimeco e não. Na hora, eles entregavam a lei impressa para você. E aí? Olha, tem umas máximas assim que eu falo que são muito válidas. Dinheiro é feito para ser contado. Exato. Edital é feito para ser lido. Então leia seu edital. Ali pode ter informações que podem te deixar numa posição privilegiada de quem não leu. Uhum. Às vezes você faz perguntas, às vezes pra gente, para outros professores, para cursinhos, enfim, que a resposta está no edital. Olha o que tem de gente ali, seu Saraiva, que fala, gente, lê o edital. A gente não quer ser seu Saraiva com você. Entendeu? A gente vai sempre mastigar essas informações porque a gente sabe, o nosso trabalho é esse. Sim. Mas se for, aquele concurso for o concurso da sua vida, eu aconselho que você leia o edital, porque isso é importante. É muito importante você saber, de repente, que horas que você tem que chegar, você ver o seu local de prova sempre com antecedência. São coisinhas pequenas que podem fazer a diferença.
Trate como cláusula pétrea, não como medida provisória. Nossa, gastou essa, hein? Agora eu gastei. Vamos para os próximos, gente. Os outros são simples, né, Ingrid? Vamos lá. Que são as cláusulas de revogação e de vigência, que a gente já falou de manhã. De manhã? Como se a gente tivesse querendo começar a gravar o vídeo. 24 horas gravando. Não, gente, tô brincando. Fala aí, Ingrid. É o que a gente falou, que né, esse decreto, na verdade, revoga o de 2009. 10 Years Challenge, ou de 2009, e que ele começa a valer realmente no dia 1º de junho de 2019. Eu tô aqui pensando uma coisa, eu não vou falar mais 10 Years Challenge, eu vou falar 10 anos de desafio. É assim que fala? Acabou. Por que a gente não pode... Faça igual a Ariano Suassuna. Ariano Suassuna falava que não era book, é book. Afinal de contas, ele estava no Brasil. Então, se a gente... Detable. É isso McDonald's. Aí. Harry Potter. Olha, eu espero que a parte, gente tenha te ajudado. A gente tenta fazer uma coisa mais descontraída. Espero não que vou pedir desculpa pelas brincadeiras. Você não tenha desistido de estudar, tá? Continua firme nos seus estudos, tudo vai dar certo. Tem concurso para todo mundo. Se você está chegando agora no mundo dos concursos públicos, fica tranquilo que sua hora vai chegar. E nós estamos aqui para ajudar você. Só pense, é o que eu sempre digo, é um sacrifício temporário para um benefício permanente. Eu prefiro falar outra coisa. Que a força esteja com você. Obrigada. Beijão, gente. Tchau, tchau.